Hoje em destaque, nós temos aí os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que hostilizaram ministros do Supremo Tribunal Federal neste fim de semana em Nova York. Em um dos vídeos que circulam pelas redes sociais, o Alexandre de Moraes foi abordado durante o almoço. Look who is here. Spend Brazilian people money. I'm gonna leave right now. Thank you. We are protest, but we are nice people. Mr. Alexandre de Moraes, come outside. Come outside. Não deixa ele encostar no você. Não deixa ele encostar no você. If you touch it, you'll be in a problem. Aí, ó, gastando dinheiro brasileiro. Absurdo, gente. Yes. Olha aí, gente. Alexandre de Moraes. Spend Brazilian people money. Eu tô vendo, Matheus, Hector, você balançando a cabeça, Matheus. O que te traz essa negação? Bem, eu fico imaginando a gente no meio de um feriado, né? Dia 14, as pessoas que estão em Nova York, ou pessoas que já não moram mais no Brasil, ou pessoas que podem estar ali a turismo e a passeio, em vez de curtir uma cidade maravilhosa, como é o caso de Nova York, em vez de dar uma volta no Central Park, andar no High Line e no Whitney Museum, resolve ficar hostilizando ministro, porque a gente está vivendo uma horda de fanáticos que está tomando conta no Brasil, sendo que você tem um movimento político, por causa do bolsonarismo, totalmente decadente, que não tem mais nenhuma pauta, nenhuma possibilidade de se conectar com a sociedade, e só sobrou esse discurso de hostilização e golpismo, né? Defina fanático. Fanático é esse tipo de gente, é o tipo de gente que tá passando feriado em Nova York hostilizando o ministro, é gente que tá trancando rodovia porque não aceita o resultado eleitoral, é gente que tá em porta de quartel, cometendo crime, impedindo golpe de Estado, é esse tipo de gente que tá muito presente hoje no nosso debate público, mas foram derrotados recentemente nas urnas e em breve vão ser varridos do debate público brasileiro. Marco Antônio, quando o Matheus fala sobre esse ponto, né, do fanatismo, é muito comum a gente observar nas redes sociais das pessoas que estão orando para que alguma coisa aconteça e dizem que isso é uma guerra espiritual. Está aí o início do fanatismo? Bem, primeiro, boa noite a toda a audiência da Jovem Pan que nos assiste e eu achava que a gente ia pegar uma versão mais branda aqui, mas o Matheus ele incorporou alguns ditames do César. Mas, na verdade, se vocês pararem para perceber, todo mundo que nos assiste, são pontos de discussão idênticos que a esquerda progressista utiliza, né? Então, o Piperno, o César, o Matheus, eles repetem as mesmas coisas, né? O Leonardo, o Felipe menos. Felipe, um beijo para você. Por quê? Porque a esquerda identitária, a esquerda muito radical, ela não aceita a contraposição de ideias. Então, quando, por exemplo, o Matheus encaixa qualquer tipo de manifestação popular contra alguém que, sim, cometeu uma série de abusos de autoridade e uma série de práticas ilícitas, você deveria olhar para essas pessoas e meio que se colocar no lugar delas, né? De todos os brasileiros que se revoltam com a injustiça, que se revoltam com o que é errado, que não vão passar pano para abuso de poder, que não vão passar pano para injustiça eleitoral, que não vão passar pano para os absurdos que aconteceram e que todos vimos nesses últimos meses, por conta de uma agenda ideológica. E quando a pessoa passa pano para isso e criminaliza o movimento e a liberdade de expressão alheia, garantidos constitucionalmente, você percebe que essa pessoa tem, na visão dela, ela prefere defender a agenda esquerdista dela, a agenda progressista, do que o que é certo, do que o que é correto e verdadeiro. E é triste isso, porque isso aconteceu durante o século XX inteiro e foi, sim, objeto de uma série de aniquilações e desastres do ponto de vista não só econômico, mas social, cultural e para a liberdade das pessoas. A gente está falando aqui na luta pela liberdade. E quando o Matheus... Fazer uma consideração? Claro.
a gente não está falando de esquerda e direita aqui, e eu não sou um cara de esquerda, muito menos identitário, muito menos woke. O que a gente está falando é uma situação muito simples. A gente tem previsões legais muito claras, você é jurista, você é advogado, você sabe muito bem disso. Você pega o Código Penal, incitação ao crime, como que é o caso que a maioria das pessoas que estão fazendo nas ruas hoje, pedindo golpe de Estado, é crime pelo artigo 286 do Código Penal. E pela lei do Estado Democrático de Direito, que foi aprovada e sancionada pelo próprio presidente Bolsonaro, ela incita, ela tipifica o fato que se você incitar alguma tentativa de golpe, seja pelas Forças Armadas ou seja por uma força paramilitar, isso também é crime. Então, o limite da liberdade nesse momento é a lei, ponto. E não uma batalha sobre direita e esquerda. É quem defende a democracia e as instituições e quem quer fazer baderna e ficar gritando na rua em Nova York. Então, de novo, o Matheus, ele infelizmente confunde o que é crime com o que é liberdade de expressão. E o propósito do esquerdista, você pode não se identificar como progressista ou esquerdista, mas se você age, fala, anda, prega como tal, eu vou te definir como esquerdista, Matheus. Então não adianta você falar, não, veja bem, eu sou um liberal. Se eu acho absurdo trancar a rodovia, se eu acho absurdo pedir golpe de Estado, eu sou um esquerdista. Não. Ah, meu Deus do céu, gente. Vamos lá. Esse é o nível que a gente tá chegando. E, de novo, se você pegar o Código Penal, nada do que é falado na rua tem de incitação a crime. Quando você fala... E a gente pode usar todos os exemplos aqui. SOS, Forças Armadas, não é crime. Quando você manifesta apoio perto de quartel, não é crime. Você está falando da liberdade que eu tenho de me expressar. De novo, não, isso não é Código Penal. Pega a Lei de Segurança Nacional também. A Lei de Segurança Nacional foi revogada. Sim. Pega a legislação a lei do Estado Democrático de Direito no ano de 2021. Pega a lei que substituiu. Ela fala claramente. Ela dá a mesma notificação de incitação ao crime. Ponto. É crime. Marco, é crime. Pega a lei de novo e lê de novo. Você vai fazer esse dever de casa pra gente. A gente volta amanhã. Tá claramente aqui. Qualquer manifestação pacífica é aceita. E é assim que tem que ser. Ao crime a manifestação é pacífica. Ponto. Artigo 286 do Código Penal. Você é advogado, eu não sou, você tem que estudar um pouco mais. O que não é permitido, meu caro Matheus, e de novo, vale a pena dar uma lida na lei, se você quiser a gente pega agora a lei. É manifestação violenta. Isso não é permitido. Quando você fala... Quando eu fecho uma rodovia, violenta ou não? E outra coisa, quando você fala eu fecho rodovia, violenta ou não? De novo, quando você fala sobre quando fechamento... eu ponho criança no meio de uma barreira para carro não passar, é violento ou não? Ninguém foi a favor de fechamento de rodovia, inclusive o presidente da República. E outra coisa, isso daí ficou muito claro, ninguém foi a favor disso daí. Agora, pontos de uma manifestação orgânica que rompeu no Brasil inteiro... e você pega a parte pelo todo e começa a usá-la como exemplo, isso é sinal grave de desonestidade intelectual. Porque você está misturando a parte pelo todo. O todo é muito maior que a parte. Os senhores sabem quem nota os magistrados?